Olá, muito bem-vindos ao Ilha de Cultura, novo quadro cultural da Cruzoé. Nesta edição, a gente vai encontrar a Isabela Boscovi, a, vou dizer, melhor crítica de cinema do Brasil. Eu tive o prazer de trabalhar com Isabela por vários anos na revista Veja, e sei que ela tem uma cultura enorme de cinema e tem uma cultura enorme de outras coisas também. Ela é uma crítica de cinema que não vê só filmes. Ela também lê, ela também se informa sobre arte, enfim, tem uma visão completa. E sempre que vai falar de um filme, isso aparece, se vocês acompanham o excelente canal que ela tem no YouTube, que foi criado por ela e está lá, prosperando. Então, Isabela, super bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada por fazer o convite, Greb, e deixa eu dizer, o prazer é todo meu, tá? Foi muito bom trabalhar com você todos aqueles anos também, e é uma delícia fazer um reencontro aqui, uma reunião de pauta de novo Isso. com você. E olha, eu vou te dizer, se eu fosse a Rainha Elizabeth, ou Deus me livre, a Rainha Camila, eu já teria transformado você em Dame Isabela há muito tempo. Ai, eu adoraria, Isabela, nossa. além de tudo, é uma dama britânica, certo? Eu sou uma anglófila, isso é com certeza, você sabe muito bem. Quanto a Dame, já não sei, eu aceitaria, tá? Mas eu não vejo a possibilidade dessa oferta ser feita. Assim, Nunca se sabe, não está no Isabela. horizonte. Né? Não descarte nenhuma possibilidade. Muito bom. Olha só, a Isabela, como eu disse, ela é uma crítica de cinema muito letrada. Então, além de ver os filmes, quando preciso, ela lê os livros também. E ela propôs que a gente conversasse sobre 5 filmes recentes que têm livros excelentes associados a ele. E daí ela vai dizer se ela gosta mais do filme, se ela gosta mais do livro, se os dois empatam. Daí a gente vai ver qual é a opinião dela. Eu vou começar, então, Isabela, pelo Zona de Interesse, um filme que está, como você estava me dizendo antes da gente começar o papo, crescendo bastante aí nas avaliações, né, ganhando prêmios, sendo muito bem avaliado, parece que vai chegar forte para o Oscar. Ele é baseado num livro do escritor inglês Martin Amis, que morreu recentemente, né? Em maio deste ano, Pois é, não morreu muito sênior, não, né? Era um senhor, mas, enfim. E é um grande escritor da geração que pintou ali pelos anos 80, né? 90. Então, diga, Isabela, como é que o filme e o livro se encontram? Zona de Interesse, o livro é um monumento. É o último livro que o Martin Amis escreveu, ele publicou ele em 2014, não publicou nada depois disso, e ele já estava com a saúde abalada nos últimos anos, e eu acho que ele se despediu no melhor estilo possível. O filme trata de um oficial da SS que mora numa casa aprazível, a grande preocupação da família é embelezar o jardim, e essa casa fica no entorno de Auschwitz, onde ele trabalha. Né? Ele está ajudando a implantar o esquema industrial da solução final em Auschwitz-Birkenau. E o contraste entre o que é tão mundano na vida da família, o que é tão banal, a traição dele com uma prisioneira judia, ele trai a mulher, né? É uma coisa de gelar o sangue. Eu acho que o Martin Amis foi muito fundo nessa questão que a Hannah Arendt propôs muito tempo atrás, da banalidade do mal, mas eu acho que ele avança a coisa ainda. Este é um oficial que não acredita em absolutamente nada do que ele representa. Ele não acredita no Reich, ele não acredita em solução final, ele não tem nada particularmente contra judeus, ele está cumprindo um papel, e a certa altura a gente descobre que ele, de certa maneira, está tentando espanar essa engrenagem, né? Mas não tem nada de moral no que ele está fazendo. Isso que é o interessante, é que ele acha todos ridículos. Assim, ele acha que ele faz parte
bufoneria, né? O filme do Jonathan Glazer, eu duvido que ele seja capaz de captar todas as nuances do livro do Martin Amis, que, aliás, começou a carreira, quer dizer, se tornou conhecido, não começou a carreira, com um livro muito interessante, O Seta do Tempo, em que que é escrito de trás para frente, quer dizer, as coisas acontecem de trás para frente, ele inverte a seta do tempo, e pouco a pouco a gente vai descobrindo que a questão dos campos de concentração, dos campos de extermínio, é o centro daquele livro também. É uma preocupação da geração dele, né? Ele escreveu bastante, né, sobre os totalitarismos, né, do século, né? Ele nasceu em 49, se eu não me engano, e ele é de uma geração que cresceu à sombra, né, da Segunda Guerra e da reorganização geopolítica da Segunda Guerra, mas principalmente cresceu com o escândalo moral incompreensível, né, do extermínio dos judeus na Segunda Guerra. Então, acho que isso é incrivelmente marcante na obra dele, e eu acho que ele joga aí a pá de cal, o último prego no caixão dessa abominação que foi o nazismo com zona de interesse. O livro está lançado no Brasil, né? Tá. Se eu não me engano, é pela Companhia das Letras, não é isso? Eu acho que sim, é Companhia das Letras. Isso. E recomendo demais. Eu acho que quando um diretor tem um propósito muito forte em adaptar um livro, quando um cineasta é um autor e ele está adaptando aquele livro porque ele diz algo de essencial para ele também, as duas experiências se complementam. O filme ajuda a iluminar certos aspectos do livro e o livro ajuda a iluminar certos aspectos do filme também. Eu sempre gosto dessa experiência casada. Assim, não se trata de comparar é melhor ou é pior, faltou isso, faltou aquilo. Dificilmente uma transposição vai conter tudo que a matéria-prima original, né, comportava, mas outras facetas da obra vão ser ressaltadas, né? Então, eu adoro essa experiência casada. Você já teve a oportunidade de ver o filme? Não vi o filme ainda, estou extremamente curiosa, vi trechos do filme. É difícil dizer o que se passa no filme, se ele chega lá com trechos simplesmente, porque é uma fervura lenta o livro, né? É uma tensão do nada acontecer, né, o tempo todo, dessa coisa do banal sobreposto, justaposto ao horrível, não sobreposto. Mas eu estou curiosíssima para ver. Eu não li muita coisa sobre o filme, perdão. O que eu li, o livro ele é tripartido, né? Tem vários pontos de vista, né, narrando a história. E em vozes muito diferentes, enfim, o livro é assim, né? O Martin Amis, ele era muito experimental, né? E ele conseguia reproduzir vozes muito diferentes mesmo, então. E diz que isso não tem no filme. Então, acho que tem aí já tem de ponto de partida uma questão interessante, né? O que ele fez com essas vozes diferentes, né? Eu acho que ele fechou tudo nesse oficial da SS mesmo, que é o primeiro personagem, é o primeiro protagonista que a gente conhece, né? Porque seria muito difícil, né? Você fazer esses giros para outros protagonistas, para a visão deles, daria 3 filmes, né? Seria difícil manter alguma coesão. Mas eu espero que aquilo que as outras vozes dos outros protagonistas trazem para o livro estejam, de alguma maneira, contidos nesse ponto de vista principal do filme, né? Muito bom. Então, esse aí é um livro que a gente pode ler na expectativa do filme, né? Estamos na frente. Ler. Deve ler. Muito bom. Isa, o segundo livro que você sugeriu é o Butcher's Crossing, que é do John Williams, um escritor que foi redescoberto, né? Ele viveu ali em meados da década do século passado, nos Estados Unidos, anos 70, né? E teve um sucesso e depois sumiu. E, de repente, redescobriram o John Williams, que realmente é um escritor
extraordinário, né? Extraordinário. Eu li Butcher's Crossing, Graeb, por causa de uma resenha que você fez do livro para a Veja. Ah, que chique! É verdade, era uma resenha maravilhosa, e eu terminei falando assim, como que eu nunca li isso? Né? Fui correndo baixar o livro, e absolutamente a resenha faz tudo que você falou sobre o livro, faz jus realmente a ele. É um dos últimos. Na verdade, eu acho que assim, hoje em dia a gente tem o faroeste pós-moderno, né? O faroeste que reconhece que o avanço para o oeste ele não levou ordem, organização, civilização, ele levou destruição, ele levou venalidade, ele levou genocídio de povos indígenas, ele levou junto com aquilo que ocidentais de origem europeia reconhecem como civilização, ele levou um sem número de mazelas e tragédias, né? A literatura chegou lá bem antes, eu acho, do que o cinema, né? Butcher's Crossing, eu acho que é um dos últimos suspiros da literatura western, da alta literatura western que existiu, né? Hoje em dia não é praticada mais, mas é um rapaz que tem uns 23, 24 anos, ele é de Boston, portanto, ele é Nova Inglaterra, ele é a elite dos Estados Unidos, pelo menos o que era naquela ocasião, e ele decide abandonar Harvard e Boston para ir para a fronteira. Ele quer experimentar a vida na fronteira, vai parar nesse lugarejo no Kansas, que é um buraco no meio do nada, né? E lá ele conhece um sujeito que é uma espécie de lenda da caça de búfalos e sai com ele no inverno para caçar. O nome do lugarejo é maravilhoso, né? Butcher's Crossing. Onde os açougueiros se encontram, é o lugar onde as manadas de onde os rebanhos de gado e manadas de búfalo eram abatidos, né, e levados para localidades onde houvesse gente para comer a carne que foi abatida, porque lá não tem nada, né? Lá tem um prostíbulo, uma pensão, um salão e não muito mais do que isso. E essa experiência desse inverno caçando com essas pessoas que vivem numa situação uma situação limite sempre na natureza, quer dizer, uma atividade perigosa, uma atividade ultra destrutiva, né? É um massacre mesmo que se faz com o búfalo, não tinha nenhuma maneira humanizada de matar búfalos, o negócio era absolutamente feio, arrancar a pele, o interesse deles era muito mais a pele do que qualquer outra coisa, né? Do que a carne. E essa experiência acaba com ele, devasta ele, porque demole todos os mitos que ele alimentava sobre o destino manifesto dos Estados Unidos, de se expandir para o oeste, conquistar o continente. O que ele encontra é degradação, devassidão, brutalidade, né? Eu me lembro que você falou da resenha, eu me lembrei dela, eu me lembro que no final eu até menciono a célebre frase lá do Joseph Conrad, né? The horror, o horror, né? Porque é um pouco isso, né? O cara que sai da civilização e descobre nele mesmo, né? Um lado... ele faz coisas também que ele não julgava ser capaz de fazer, né? A degradação é inevitável, assim, ele tem que acompanhar os outros e ele se vê disposto a acompanhar o que surpreende ele de maneira bem desagradável, né? Eu acho que sim, são experiências que mudam a essência da pessoa, né? Do personagem. E, portanto, muda a essência daquilo que você acredita sobre o lugar em que você está também. E, Isabela, você falou dos faroestes pós-modernos, né? Assim, olhando os canais de vídeo, eu percebo que tem, de novo, uma produção B, ou até C, de western na Netflix. Parece que tem umas produtoras que se dedicam a fazer uns filmes bem ruins de western. Mas, por outro lado, tem filmes que são bons, né? O western meio que se reencontrou um espacinho para ele, não é?
no cinema. Encontrou, com certeza. Eu acho que assim, nunca se deixou de produzir western, né? É que antes era o gênero americano, junto com a comédia romântica, né? Era o que, isso estou falando dos anos 20, 30, 40, né? Era o que alimentava a produção americana. Perdeu essa preponderância, justamente porque veio a Guerra do Vietnã, veio o Watergate, e as ilusões meio que caíram por terra. O western meio que deixou de fazer sentido, né? A realidade do que aconteceu com os nativos americanos começou a se tornar conhecida também. Foi uma época de desencanto, e aquele western que laudava o avanço da civilização não tinha mais lugar. Nunca se deixou de produzir, mas eu acho que dos anos 90, 2000 para cá, ele começou a ganhar uma outra força, justamente como um gênero de resistência, um gênero de desconstrução, e principalmente um gênero que você pode fazer exercícios estilísticos maravilhosos com pouquíssimo dinheiro, né? Ele é o que o terror foi nos anos 70, 80, né? O terror que era a trincheira do pensamento anárquico, né? Liberal, de desconstrução de narrativas oficiais e tudo mais. Eu acho que o western passou a ser isso. Então, quem produz hoje em dia produz ou para alimentar um povo que adora o western, né? E consome ele, mesmo que seja muito ruim, né? Tem um público muito grande. Eu tentei, viu, mas é ruim demais Não, tem uns que são ruins demais. Agora tem outros que são maravilhosos, né? Que são esses feitos com esse intuito. São diretores que usam o western para outra coisa. E o Butcher's Crossing, pelo que eu entendi, é um filme com o Nicolas Cage, né? O Nicolas Cage isso. Voltando a fazer um papel bom, é isso? Não canastrão? Não canastrão. Você sabe que o Nicolas Cage tem conseguido a cada 5, 6 filmes fazer um em que... em que ele não é um canastrão, em que ele não faz alguma coisa completamente compreensível, né? Porque ele está fazendo isso com a carreira dele. Ele tem dívidas com o fisco americano, que ele tem que sanar, e é verdade isso. Ele levou um golpe do computador dele e ele gastava como se dinheiro fosse água, assim, né? E daí ele tem uma dívida de milhões de dólares com a Receita Americana. Então, ele passou muito tempo fazendo qualquer coisa que aparecesse, porque já ia direto para... Entre ir para a cadeia e fazer um filme, ele preferiu a segunda hipótese. Exatamente. Mas os filmes que ele fez, olha, aquilo ali dava cadeia também. Né? Tá certo. Mas é um filme com o Nicolas Cage, é um filme que está para ser lançado ainda, um diretor que não é muito conhecido, Gabe Polsky, não conheço muito bem o trabalho dele, eu não sei bem o que esperar, mas eu acho que é isso que eu te falei, eu acho que quando o cara vai ali pensar aquele livro, né, que não é a opção óbvia, é porque tem algo que interessa ele demais ali, e as chances de que algo interessante saia aumentam, né? Muito bom. O livro também está lançado no Brasil, saiu alguns anos atrás, pela Rádio London. E com esse nome mesmo, Butcher's Crossing, né? Isso. E essa questão do western, lógico, me leva à terceira indicação de hoje, que é O Ataque dos Cães. Esse é o nome do filme, o nome com que o filme foi lançado no Brasil, produção da Netflix, dirigida pela Jane Campion, com o Benedict Cumberbatch, né? Que é uma adaptação de The Power of the Dog, que aqui o livro foi lançado com a tradução correta do título, O Poder do Cão. É um livro do Thomas Savage e também é um dos últimos suspiros da grande literatura western americana. E, curiosamente, o Thomas Savage tem uma história muito parecida, não só com a do protagonista do filme, né, que é interpretado pelo Benedict Cumberbatch, como uma história muito parecida com a dele próprio também. A família da costa leste da Nova Inglaterra, muito bem de vida, das universidades mais prestigiadas, da Ivy League, que decide, por algum motivo, ter uma vida no oeste.
né? No caso do Thomas Savage, deu tudo muito errado para a família dele. Divórcios, separações, mortes, desencanto. Foi uma vida muito trágica, né? E, de certa forma, o protagonista dele incorpora todos os personagens principais da vida dele numa mesma figura, né? Inclusive o tio super abusivo que ele tinha, que levou a mãe dele ao alcoolismo. Tio não, desculpa, cunhado. Interessante. Bom, esse eu não vi o filme, não li o livro, então me sinto obrigado agora. Sinta-se obrigado, porque é uma belíssima adaptação da Jane Campion. Eu acho que se ela tem um defeito, é que falta um pouco de contextualização no começo, de por que o personagem do menino, que é interpretado pelo Cody Smith McPhee, vai planejar a destruição desse personagem do Benedict Cumberbatch. Tem todo um prólogo no livro, né, em que a gente entende por que esse menino avalia com a maior, de maneira clínica, não passional, que essa é uma pessoa destruidora e que é preciso eliminar ela, porque ela vai acabar com a vida de todo mundo, né? Vai principalmente acabar com a vida da mãe dele, né? O menino tem um distúrbio de afeto, assim, talvez ele esteja um pouco no espectro, alguma coisa assim. Ele é um menino muito reservado, não se conecta muito, mas ele ama profundamente a mãe e ele amou profundamente o pai, que foi levado ao suicídio por esse sujeito que o Benedict Cumberbatch faz. Muito bem. Né? E é uma prosa linda que ela traduz muito bem. Assim. Eu não conheço esse autor. Assim, conheço de nome, mas nunca li nada dele. Então, acho que vou pôr na minha cabeceira. Vale a pena. Bom, e daí você sugeriu que a gente falasse sobre o Drive My Car, que como o filme se chamou em português mesmo? Drive My Car. Drive My Car, né? Ficou o nome mesmo. Ficou o nome. Que é baseado em um conto do Haruki Murakami, que está no livro Homens Sem Mulheres. Homens Sem Mulheres, isso. Exatamente. E o conto em que ele se baseia tem esse nome mesmo, Drive My Car, e ele incorpora elementos de um outro conto que está nessa mesma coletânea, que é Sherazade. O conto Drive My Car tem menos de 40 páginas. E o filme tem 3 horas. Nem um minuto é supérfluo, né? E eu acho uma das experiências mais interessantes de adaptação, de como um autor entende perfeitamente um conto que é belíssimo, naquela prosa esparsa, cheia de elipses do Murakami, né? E expande aquilo sem nunca deixar inchar, não é gordura, não é nada. É um mergulho só mais intenso em cada um dos personagens. É a história de um diretor de teatro, um dramaturgo, que sai da cidade dele para ir dirigir uma peça em Hiroshima, e por questões legais de seguro do pessoal que está produzindo a peça, ele não pode dirigir o carro dele, que é um carro que ele adora, não deixa ninguém pôr a mão, e ele tem que contratar uma moça, uma motorista, que vai ficar dirigindo o carro para ele, daí Drive My Car. E ele é viúvo, ele perdeu uma mulher, ele está dirigindo uma versão de Tilvânia, do Chekhov. Isso é importantíssimo, né? E é um filme, é um conto e um filme sobre imensas decepções na vida, a sensação de que nada valeu a pena, e daí a possibilidade não é reinvenção no sentido americano da palavra, nada disso, mas de reencontrar uma utilidade para si mesmo. O fato do filme se passar em Hiroshima, do conto e do filme se passarem em Hiroshima, tem tudo a ver com isso. É a cidade arrasada pela bomba, que preserva os escombros, né, da destruição, mas toda ela achou um novo propósito para si mesma e tem uma das maiores plantas de reciclagem do mundo.
Então, tudo isso faz parte do filme. Então, as metáforas estão elas são aparecendo. telescópicas, assim, elas vêm não só em camadas, mas elas são telescópicas também. É um filme sublime. Se possível, eu acho que ele melhora não, ele traz mais ainda do conto do Murakami do que o próprio Murakami teve a oportunidade de colocar lá dentro. É muito lindo. Eu recomendo mais as duas coisas. O filme é muito bem avaliado também, né? Todo mundo que vê esse filme gosta muito, né? Olha, para mim virou um dos filmes da vida, assim. Olha. Um desses filmes aos quais a gente volta várias vezes no decorrer da vida e sempre encontra alguma coisa diferente. Assim, enfim, o Murakami, Haruki Murakami, é um dos autores mais conhecidos do Japão nas últimas 2 ou 3 décadas, eu diria, né? Sim. Super traduzido no Brasil. Se você que está assistindo a gente ainda não leu nada do Murakami, ele é um autor, como a Isabela falou, tem uma prova bem, assim, esparsa, né? Não se derrama, muitas elipses, e tem uma imaginação meio surreal, às vezes. Sim. Né? Mas esses contos, se você nunca leu nada dele, podem ser um bom ponto de partida, e o filme também, né? É um Murakami menos surreal do que nos romances, né? É um Murakami um pouco mais realista, não sei se essa seria a palavra, né? Mas acho que é um ponto de partida, né? E aproveitem e leiam Tio Vânia, do Tchekov, também. Opa! Tá aí uma coisa com qual nunca a pessoa vai se arrepender de ter feito, ler Tchekov. E o Murakami é lançado no Brasil pela Alfaguara, hoje em dia. Eu acho que a maioria dos títulos dele tá nessa editora. Facilmente vocês vão encontrar nas livrarias. Eu acho que tem versões em e-book também. Acho que tudo isso tem versão em e-book. E daí vamos partir para um diferente. É uma autora muito popular, a Agatha Christie, que andou meio esquecida. Ela era Dame, não era? Sua amiga. Oi? Ela era Dame, não era? Ela era Dame, ela foi Dame. Foi Dame, com toda razão. É uma das pessoas que mais venderam livros na história, né? É uma autora popularíssima, tinha caído numa espécie de um semi-esquecimento, né? Tinha meio que saído saiu de moda. E o Kenneth Branagh vem reacendendo o interesse por ela com as adaptações que ele tem feito dos mistérios dela. A primeira foi Assassinato no Expresso Oriente. Eu acho a melhor dessas 3 adaptações que ele já fez. Acho ela muito interessante. Ele próprio interpreta o detetive Hercule Poirot, né? Detetive belga, que é protagonista de vários dos romances da Agatha Christie. Tem uma leitura muito boa dele, eu acho, uma leitura de um homem solitário, um homem que prefere não entrar demais na refrega do mundo, ficar um pouco fora dela, né? O segundo é Morte no Nilo, é um projeto que ficou mais complicado porque foi atravessado pela pandemia, todos os filmes que foram feitos nesse período, de alguma maneira, sofreram em alguma coisa, né? Ou o orçamento deles estourou, ou eles tiveram que adequar a produção ao mesmo orçamento que eles tinham, né? Então, é um filme que está um pouco mais prejudicado, mas é um dos livros favoritos, eu acho, de todo mundo, da Agatha Christie. As pessoas adoram Morte no Nilo. E, recentemente, ele lançou Noite das Bruxas, que é adaptado de um romance dela que bem menos conhecido do que esses 2 primeiros, que é o Halloween Party. Se não me engano, quando ele foi lançado no Brasil, ele estava como Noite das Bruxas mesmo, né? Os 2 primeiros eu tenho certeza que estão em catálogo, o terceiro eu não tenho certeza se ainda é possível encontrá-lo em catálogo. Eu acho que ele ficou mais para sebos, mas
Kenneth Branagh é um ator shakespeariano, não só um ator, como é um diretor, né, de adaptações, algumas delas muito alentadas do Shakespeare, que agora tem se dedicado a uma tarefa que eu acho extremamente simpática, que é de levar as pessoas a redescobrir uma autora que é uma porta de entrada para o hábito de ler. Uhum. Né? Aliás, meu filho de 12 anos pediu para comprar um livro da Agatha Christie, está lendo o livro da Agatha Christie. Ele está gostando? Tá. Então, ela é uma ótima porta de entrada para criar o gosto pela leitura, ou até a paixão pela leitura, né? Então, eu acho que é um serviço de utilidade pública, de certa maneira, o que o Kenneth Branagh está fazendo, e está fazendo bem. Muito bem. E as adaptações são todas adaptações de época mesmo, né? São todas de época, não. Ele não viaja em nada, tá? Ele muda um pouco a leitura do personagem, quer dizer, a arrogância do Poirot está muito atenuada aqui, né? É um pouquinho mais humorístico, né? O filme, né? Os filmes. Sim. E ele é uma pessoa mais triste, ele tem um passado de perdas também, ele passou pela Primeira Guerra, né? Então, acho que é uma figura um pouco mais triste, mas extremamente generosa, né? Ele tem um transtorno obsessivo-compulsivo bem avançado, o Kenneth Branagh interpreta esse transtorno de uma maneira muito bonitinha, muito, muito simpática mesmo. Então, eu gosto das adaptações, eu acho um bom trabalho que ele faz. Muito bem. Então, olha só, 2 livros que a gente pode ler antes dos filmes, e daí 3 livros para quem já viu o filme e pode ter uma segunda experiência com aquelas histórias, não é isso? Com certeza. Eu desculpa aqui as campainhas aqui no áudio, tá? Mas deve ter tocado o cachorro aqui também em casa, não tem problema então... não. Tá bom? Exatamente. E boa leitura para todo mundo e ótimos filmes para todo mundo também. Eu não sei escolher entre uma coisa e outra. Eu não vivo sem nem os livros, nem os filmes, então... Muito bem. Dame Isabela falou com Ilha de Cultura essa semana. Obrigado, Isabela. Boa sorte com o seu canal no YouTube, que, como eu disse, está prosperando, está indo super bem e muito todo mundo obrigada. Gosta muito. A Isabela é uma dame que virou meme, inclusive, né? Sim, virei meme. Virei milhões de memes. Milhões, não digo, milhares de memes. Milhares é certo, não é só centenas, não. Vai entender por quê, né? Porque é divertido, Isabela, é legal. É super divertido. Não, nada contra, eu gosto muito, acho muito fofo ter virado meme. Assim. Então tá bom. Olha, obrigado de novo por ter conversado com a gente e até a próxima. Até a próxima, Grebe. Foi um prazer conversar com você. Adorei a nossa reunião de pauta aqui. Tá bom, um beijo. Beijo, tchau. É isso, gente. A gente conversou com a Isabela Boscov, crítica de cinema, dona de um dos melhores canais de crítica cinematográfica que tem no Brasil hoje em dia. E até o próximo encontro para falar sobre livros, para falar sobre discos, filmes, podcasts, tudo que puder ajudar a gente a entender melhor alguns assuntos ou simplesmente passar melhor o nosso tempo. Um abraço.